Olá, Jéssica, tudo bem? Oi, Rafael, tudo bom, professor? Tudo ótimo. Vamos esperar o pessoal estar entrando aqui na nossa live. Vou falar hoje com a Jéssica Cotella. Tá tudo bem aí? Tá em São Paulo, Jéssica? Tô em São Paulo, friozinho de São Paulo. Aqui, Tá aqui o frio frio aí? chegou também. Ah, chegou? Chegou. É, aqui tá friozinho já há algum tempo. Já estamos aí desde abril com inverno já. Aqui no Rio acho que abaixo de 25 já é frio É demais, né? frio, é. Já tiro o casaco do armário. É, bota. Como é que tá a família? Tá tudo bem? Tá tudo bem, com a pequenininha aqui na quarentena, já dormindo. Dá um beijão nela. Obrigada. Se tiver um chorinho assim, talvez ela tenha acordado, acorde. Não tem problema, não tem problema. Se ela quiser participar, pode participar da live também. Tá tudo Olha, a bem. gente já está com um número bem legal aqui de ouvintes aqui, de participantes. Acho que vai ser bem interessante essa nossa conversa, Jéssica. Deixa eu só te apresentar para todo mundo. Para quem não conhece a Jéssica Cotella, ela foi advogada do BNDES, é advogada, tá advogando também em São Paulo. Ela ficava Rio e São Paulo, né, Jéssica? É, Hoje está com é base em aqui São meio, Paulo, né? exatamente. Advogada, é mestre pela UERJ. Eu tenho a honra de ter a parceria com a Jéssica em vários projetos acadêmicos. Eu e a Jéssica, nós escrevemos alguns artigos em conjunto, com autoria. Nós coordenamos um curso de compliance, inclusive, que é o tema da nossa live, no curso Fórum, um curso online de compliance. E graças a Jéssica, a gente conseguiu tirar isso do papel. No CEPAD também, né, Rafael? Exatamente, exatamente. A Jéssica é uma parceira, assim, na vida acadêmica já há algum tempo. Eu tenho uma enorme admiração por ela. Uma vez eu conversando com o Daniel Assunção, a gente tem um livro em coautoria sobre improbidade, o Daniel falou uma coisa que eu penso de forma muito semelhante. O Daniel falou que ele não costuma escrever em coautoria com qualquer pessoa. Ele escreveu com o Flávio Tartucci, um livro de Direito do Consumidor, e um de improbidade comigo. Então ele quis ali falar enfim, do carinho que ele tinha comigo, da confiança, né? E a mesma coisa eu posso dizer em relação a você, Jéssica, em relação às É. pessoas que eu escolho para escrever em coautoria. Então, você não é só uma profissional destacada, exemplar, é uma acadêmica de mão cheia. E para quem não sabe, é uma profissional no atletismo, né? Ela é maratonista, ela consegue Não, conciliar. velhos tempos isso já passou, passado. É passado isso, poxa, a Jéssica É, corria maratonas mundo afora, é, patrocinada, inclusive, por uma marca famosa, a gente vai fazer é. aqui jabá, uma marca famosa aí de Mas agora tá difícil. esporte. É, teve a pausa da gravidez, depois. Aí quando tava começando a querer voltar, veio quarentena, né? Agora, Pois é. aí tá difícil. Mas há de voltar. Mas isso acho que isso demonstra muito como a Jéssica consegue conciliar, então, as várias atribuições profissionais que ela tem com a vida pessoal também. E eu acho que o segredo é equilíbrio, né, entre tudo que a gente faz na vida. Então, assim, em relação à apresentação, a Jéssica, ela já é uma grande autora, ela escreve muito, ela produz bastante na parte acadêmica, além de ser uma grande advogada. Como eu disse, eu tenho orgulho de compartilhar alguns projetos. Em relação ao tema da live, que é compliance Uhum. na administração pública, como eu disse, nós coordenamos uma turma e coordenamos uma obra, né? Nós somos co-autores e co-organizadores de uma obra de compliance com vários autores que são colegas, que são também são respeitados no mercado de compliance, né? É. Então é isso, eu queria, Jéssica, que você falasse um pouquinho das palavras, trazer algumas palavras introdutórias em relação à nossa live de hoje, mas eu já queria depois, na sequência, pegar o gancho e começar a falar um pouquinho de compliance e deixar para você depois algumas questões, tá bom? Tá Mas ótimo. primeiro agradecer. Tá, não, eu que agradeço a gentileza primeiro do convite, é uma honra estar aqui, sua série de lives aí com tanta gente altíssimo nível, então eu me sinto uma intrusa aqui na sua série, na sua série de lives, eu estou super honrada, né, estar aqui com você, nossa referência no direito administrativo para todo mundo, para mim, para todo mundo estar aqui acompanhando, e agradeço a gentileza das palavras, o exagero, mas a gentileza das palavras,
É uma alegria para mim todas as parcerias, né? Você sempre muito gentil também com os convites de fazer a parceria. Eu acho que eu tenho crescido muito nesse tempo de parceria. É um aprendizado para mim, é um mestre para todos nós. E é uma alegria estar aqui com todo mundo, com você, e para falar de um tema acho que tão irrelevante. Já é um tema muito relevante, muito importante. Eu acho que a gente está no momento aí fazendo um link inevitável com o contexto, com o cenário que a gente está vivendo, né? Um assunto que ganha mais relevância, acho que tem uma relevância reforçada, e aí puxando para o direito administrativo, levando em consideração que a gente está no momento em que a nossa legislação está conferindo uma maior flexibilização para o gestor público, né? Para contratar, para tomar uma série de medidas, está desburocratizando o direito administrativo, né? A Lei 13.979, permitindo uma série de coisas que a nossa lei tradicional de contratação pública não permite. E se por um lado tem o lado bom, como você tem dito, né? Eu assisto todas as suas lives, como você tem dito, que isso confere maior conforto para o gestor, né? Nesse momento, dá maior segurança jurídica. Por outro lado, pode ter um efeito perverso, que é gerar maior risco de ruptura da integridade dessas relações. Então, eu acho que é isso que é importante a gente falar, né? Nesse momento, como que fica o compliance, como que fica a integridade nessas relações, nessas contratações, nessa interação entre o setor público e privado no momento que está ganhando uma proporção maior no enfrentamento, né, da pandemia. Então, e acho que indiscutivelmente é um assunto que já é muito importante diante do nosso cenário de corrupção, de fraude, de ilícitos, nessa interação clássica, né, entre o setor público e privado, essa relação um pouco promíscua muitas vezes, né? Acho que é isso. A Jéssica acho que tocou no ponto fundamental. Acho que falar de compliance é bastante atual ainda. Eu falo ainda porque já tem muitas obras produzidas, muitos artigos escritos. A legislação tem intensificado essa questão do compliance. A Jéssica falou um pouquinho disso hoje. E essa preocupação com o combate à corrupção justificou, eu acho, que esse crescimento da importância do compliance no Brasil, como a Jéssica comentou no artigo que a gente escreveu em coautoria, especialmente após a lei anticorrupção no Brasil, houve ali um incentivo muito claro para a criação de programas de integridade. Né? Para quem não conhece a lei anticorrupção, que veio no contexto da Lava Jato, já havia tratado internacional em que o Brasil já também havia assumido o compromisso de trazer normas de combate à corrupção. Naquela lei, o legislador ele incentiva a criação de programas de integridade pelas empresas que contratam com o poder público, que tem alguma relação com o poder público. E o incentivo ele é um incentivo no sentido mesmo da análise econômica do direito, ou seja, se a empresa tiver um programa de integridade e se eventualmente for praticado um ato ilícito, tipificado na lei de corrupção, a empresa ela teria a sanção atenuada, a sanção minimizada. Né? Então, é uma forma do legislador, que o legislador encontrou, de incentivar a criação de programas de integridade. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas a gente percebe essa importância crescente do compliance quando a gente olha para normas mais recentes. E tomando por base, né, o panorama federal, nós temos a lei das agências reguladoras, um pouquinho antes a lei das estatais, que trazem claramente uma preocupação no âmbito das estatais com a criação de códigos de ética e de integridade, programas de compliance lato sensu. Na lei das agências reguladoras, essa também preocupação com a governança, com programas de conduta, ética, de integridade dentro da estrutura da agência. E como a Jéssica avaliou numa pesquisa que eu tive a honra de participar também, a gente tem hoje diversas leis estaduais que vão trazer alguns exemplos interessantes. A Jéssica fala um pouquinho disso hoje. Mas eu queria começar, Jéssica, como você bem demarcou nas suas palavras iniciais, começar com a questão da pandemia, né? O compliance nesse período de pandemia. Como você já apontou, e eu acabei aqui também corroborando, quer dizer, a gente já tem a importância do compliance há algum tempo no Brasil, né? Desde a lei anticorrupção, ela vem se intensificando a ideia de compliance. E numa época de pandemia, fica ainda mais, me parece, clara a necessidade de estruturação de programas de integridade, não só nas empresas, mas no âmbito do poder público, a criação de estruturas de governança, porque, como você, de novo, repito, você destacou, nós temos flexibilizações burocráticas
Muitas delas me parecem salutares, outras talvez questionáveis, mas flexibilizações para o poder público tomar medidas mais céleres em situação de pandemia, e abre-se um caminho perigoso para o gestor mal intencionado eventualmente praticar um ato ilícito, em conluio eventualmente com a empresa. E talvez o programa de integridade, a existência de mecanismos de prevenção, isso, no mínimo, minimizaria o risco, né? Reduziria o risco de ato ilícito. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, Jéssica, do compliance nesse período de pandemia, a importância do compliance. A gente tem, bom, tem bem sendo noticiadas aí, né? A gente tem escutado investigações relacionadas à compra de equipamento, insumo, no enfrentamento da crise de saúde. A gente, né, não tem como aqui fazer nenhum juízo de valor ainda, mas a gente sabe desse risco, né? Infelizmente, eu acho que a Lei 13.979, a partir do momento que ela permite que não seja feita pesquisa de preço, né, ou que o gestor compre acima do preço de mercado em razão das flutuações de preço naturais que estão acontecendo. Então, isso tudo gera um risco, né? Assim, o que a gente tem hoje, você já citou a lei das estatais, né? O nosso Estatuto das Estatais já tem previsão nesse sentido, as agências reguladoras a mesma coisa. No âmbito da administração pública direta, aqui falando da federal, a gente não tem ainda uma lei que obrigue a administração, os órgãos da administração, a terem as suas regras de compliance, né? Mas eu acho que é inegável que a gente já tem um arcabouço jurídico que dá essa proteção, né? A gente tem a lei de improbidade administrativa, a gente tem a lei de acesso à informação que determina transparência da administração pública, a lei de conflito de interesses. Então, assim, a gente já tem um arcabouço normativo que caminha nesse sentido, eu acho que confere as proteções necessárias. A CGU ela tem tido um papel muito importante nesse sentido. Acho que diante dessa omissão legal, a CGU tem sido um órgão muito importante no sentido de determinar orientações para os órgãos da administração pública federal direta a terem os seus programas de integridade. Eu fiz uma pesquisa recentemente, hoje praticamente todos os ministérios têm os seus planos de integridade, que ele chama de plano, não de programa de integridade. O Ministério da Economia tem um plano de integridade bem robusto, o Ministério da Saúde. Então, a gente tem, assim, internamente já há o plano de integridade, um programa de preocupação com o compliance, com a integridade interna da administração pública federal. A gente tem hoje nos estados uma coisa que é muito importante, que ainda não há uma norma federal nesse sentido, mas é a exigência de que as empresas contratadas pela administração pública tenham um programa de integridade também, né? Isso, assim, é importantíssimo e é um movimento crescente, né? Cada vez mais a gente tem normas estaduais que caminham nesse sentido. Sem dúvida, acho que é notório o avanço, é claro que tem muito para avançar ainda. Eu acho que não se discute mais a importância do compliance nas relações público-privadas, nas relações firmadas entre o poder público e o mercado. O que se discute hoje, na verdade, já é um outro degrau, né, dessa escada, que é a questão da efetividade dos programas de compliance, né? Com certeza. Porque quando começou a ficar na moda, como tudo que fica na moda, né, as empresas correram para criarem seus programas e o poder público lá correu para criar mecanismos de prevenção. E muitas vezes o que a gente percebia nesse momento mais inicial era a criação de programas de fachada, digamos assim, ou programas de compliance no papel, mas que tinham pouca efetividade. Então, dependendo de como é estruturado um programa de compliance, o risco que se tinha e que se tem é que, olha, formalmente eu tenho um programa de compliance. Agora, se você me perguntar se ele funciona adequadamente, a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais ali com uma lupa na mão, né? Olhar mais os detalhes. Porque se, por exemplo, você tem lá dentro da sua empresa um canal de recebimento de denúncias, mas sem que haja um rito, um procedimento para análise e resposta dessas denúncias, averiguação dessas denúncias, que você pega lá a denúncia, faz uma bolinha de papel e joga no lixo, quer dizer, isso é formal, não tem a sua efetividade. E muitas empresas não estavam muito preocupadas com a efetividade do programa de compliance. Mas, no momento mais inicial, estavam mais preocupadas com a criação de um programa como autodefesa, quer dizer, se amanhã ocorrer um problema. Exatamente. A reputação da empresa, né? Ter um programa de integridade hoje, você tem a boa imagem e reputação da empresa que tem valor, né? Financeiro. Exato. Exatamente. Você tem a questão
do marketing positivo, né, no campo empresarial e social, quer dizer, a minha empresa ela tem um programa de conduta ética, um programa de integridade, então isso passa uma boa imagem no mercado, o que é muito importante para a empresa, e se ela amanhã for acusada, a pessoa jurídica, de um ato de corrupção na forma da lei anticorrupção, ela diz, olha, eu tenho programa de integridade, historicamente você vai ter que atenuar as eventuais sanções que vocês vão aplicar. Eu já percebi no próprio decreto federal, o decreto 8.420, que regulamenta a lei anticorrupção, já uma preocupação com a efetividade do programa de compliance, trazendo lá algumas balizas, né, alguns parâmetros para que esses programas não sejam apenas de fachada. Sim. E nós já temos hoje um mercado, digamos, de certificação, de análise desses programas, justamente com essa ótica de que o programa tem que ser efetivo e não apenas um programa para inglês ver, né? Um programa formal. ISO 19.000, ISO 37.001 e várias outras normas técnicas, né, que trazem standards ou balizas para os programas de integridade. Eu acho isso muito importante. Agora, Jéssica, realmente, né, a gente já vê isso no âmbito institucional. Você disse, olha, mesmo que não haja uma norma exigindo o programa de governança ou de compliance na administração pública direta, né, nos entes federados, nós já temos normas que exigem isso no âmbito da administração indireta, né? Você mencionou as empresas estatais, você mencionou as agências reguladoras, né? Mas você também destaca isso, quer dizer, isso não impede nem afasta o dever que tem o ente federado de adotar mecanismos éticos, de conduta ética. Você mencionou alguns exemplos importantes, a lei de improbidade, a própria lei anticorrupção e outras normas. E existem alguns exemplos até mais antigos, né? Só pegar um exemplo bem específico que me veio à cabeça agora, a súmula vinculante número 13 do STF, que veda o nepotismo, é um exemplo bem, digamos, é um exemplo pequeno dentro do universo do compliance, mas que mostra uma preocupação em separar o lado pessoal com o lado público, ou seja, você não pode nomear parentes para cargos comissionados dentro daqueles limites colocados pela súmula. E eu vejo hoje, no município do Rio de Janeiro, nós já tivemos esse debate já há algum tempo, e nós temos normas municipais aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio, que vão nessa linha de, pelo menos no campo normativo, né? Se na prática vai haver desvio, tem que averiguar e tem que fiscalizar sempre. Mas no campo normativo, a proibição, né, de relações entre poder público e empresas cujo sócio-gerente seja servidor do ente, de relacionamento com empresas ou entidades cujos seus dirigentes tenham relação de parentesco com autoridades de alto escalão do ente federado que tomam decisões. E o que eu vejo muitas vezes em casos concretos um debate se essas normas estão sendo cumpridas ou não. Mas normas já existem e talvez venham mais, né, Jéssica? Porque parece que já tem também projetos de lei no Congresso Nacional para reforçar na lei anticorrupção, para reforçar na lei de licitações e contratos essa questão do compliance, não é isso? Isso, o próprio projeto de lei, o 1292, né, de 95, que prevê a alteração da nova, vai ser provavelmente a nossa nova lei de licitações, já prevê nos mesmos moldes das leis estaduais que a gente citou, a exigência de programas de integridade das empresas contratadas pela administração federal. O projeto de lei, agora eu não lembro o número, que altera a lei 12.846, nossa lei anticorrupção, também prevê uma mudança nesse mesmo sentido, dessa exigência de apresentação de programa de compliance pelas empresas contratadas. Então, realmente acho que é um movimento que não volta mais, né? E acho que a discussão vai ser o quão efetivo vão ser esses programas, né? Porque exigir das empresas contratadas é muito simples, né? Uma obrigação contratual formal, apresenta um programa. Já ouvi falar de empresas que têm essa preocupação em ter um programa de gaveta, né? Que apresenta para a administração. Mas eu acho que é uma preocupação também de todas essas normas em conferir efetividade, né? Uma preocupação de fiscalização do programa, apesar de eu achar difícil essa fiscalização, né? Ainda mais o gestor do contrato fiscalizar que esse programa de integridade de uma empresa está sendo cumprido, é uma fiscalização muito difícil, a meu ver. Algumas leis, como a lei do Rio, do Estado do Rio, prevê que cabe ao gestor do contrato fazer essa fiscalização, enquanto a gente tem outras leis, como a lei
a lei de Pernambuco prevê a criação de um órgão específico para fiscalizar, isso me parece mais adequado, envolvendo a Controladoria Geral do Estado, então confere maior efetividade. Mas é importante, eu lembrei aqui, você falou da efetividade, da iniciativa da própria CGU, criou o selo Proética, né, para certificar empresas que atendem a determinados requisitos. Anualmente ela faz uma espécie de seleção, de concurso, para selecionar empresas do mercado que atendem a determinados critérios de compliance. É uma iniciativa importante, né, também, em relação à efetividade. Acho que essa iniciativa da CGU é excelente. Acho, se não me engano, foi uma parceria com o Instituto Etos, né? Em que eles trazem lá um checklist. Eu tive curiosidade, eu entrei no site da CGU, um checklist bem detalhado que a empresa tem que cumprir para se habilitar, né? Para o recebimento do selo Proética, né? Acho que eu não uma forma de cadastro positivo, né? Acho que umas 30 empresas, né, que foram selecionadas e em setores diferentes, atuações diferentes, portes diferentes. Então, acho que é uma iniciativa importante. Apesar de não ser vinculativa, né, é uma iniciativa, uma participação voluntária, mas eu acho que reforça essa cultura de compliance que está crescendo no Brasil, né? Exatamente. Eu acho que é uma forma de fiscalização interessante, porque, de alguma maneira, acho que o mercado vai começar a exigir das empresas selos, né? Isso é a tendência, né? Se eu vou me relacionar com uma empresa e a relação envolve um risco elevado, eu vou querer saber se essa empresa se preocupa com regras de compliance e eu vou poder, eventualmente, falar, você tem o selo Proética? Se tiver o selo Proética, eu contrato. Se não tiver, talvez eu não contrate. Isso pode ser uma forma do mercado se acomodar e começar a exigir isso. Talvez, se isso acontecer, amanhã esse selo Proética vire uma regra, digamos assim, nas empresas, e quem não tiver, praticamente está fora do mercado. Eu mal comparando aqui, Jéssica, eu pensando rápido, eu penso muito na questão que é comum na autorregulação, quando os produtores lá se unem para fazer o vinho, para fazer o queijo, pensando naquele mercado mais agricultura, né? Enfim, se você quiser fazer parte daquele grupinho, digamos assim, você tem que ter um selo de origem. Então, você quer fazer o vinho na Itália, lá, tomar o Brunello Montalcino. Não basta você comprar uma terra lá em Montalcino, fazer um vinho qualquer com a uva Sangiovese que você encontrar na esquina e Brunello. Não, para você ganhar, para você ter esse nome de origem controlada, tem um selo. Você tem que seguir alguns parâmetros. Você pode produzir vinho sem o selo, mas se você não tiver o selo, o seu produto já sai daquele padrão de mercado e provavelmente vai ser vendido pelo preço menor. O mercado vai se selecionando, né? Exatamente. Então, acho que pode acontecer algo semelhante com essa questão das certificações, né? Porque em algum momento o mercado vai amadurecer e talvez o que era exceção, 30 ou poucas empresas tiveram lá o selo, daqui a pouco a regra é ter o selo, e quem não tiver o selo está praticamente queimado no mercado, né? É uma forma de empresas que na bolsa de valores também, né? As empresas que atingiram determinado patamar de governança passaram a ter também, né? As empresas nova governança, né? Novo, como é que é? As empresas que estão na bolsa de valores que tem novo mercado, né? Que estão no novo mercado e aí tem um outro patamar e aí um outro status no mercado de confiabilidade, né? Para investimento, para investidores. Em âmbito internacional, geralmente essa avaliação é feita por entidades privadas, né? Standard & Poor's, por exemplo, tem um AAA, e tem aquelas letrinhas lá, e você vai ter uns degraus, dependendo da sua avaliação de risco, e a Petrobras passou por um problema com isso, o próprio Brasil passa com um problema de avaliação de risco. Se você tiver uma má avaliação por uma entidade privada internacional, se tiver uma má avaliação, você não consegue linhas de crédito, não consegue ter acesso a alguns financiamentos internacionais, você fica um pouco alijado do mercado. Então, passando para o âmbito interno, né, se você tiver esses selos, essas certificações sérias, levadas a sério também, é provável que em algum momento se torne uma regra mesmo. Quer dizer, a entidade que não tiver esse selo está praticamente, não vai conseguir uma linha de crédito, não vai conseguir formalizar um contrato. E aí eu queria, Jéssica, entrar justamente no tema, que eu acho que é o principal, né, que você falasse um pouquinho, Jéssica, dessa realidade que você diagnosticou, de que diversos estados já começaram a se movimentar no campo legislativo, né, para exigir programas de compliance das empresas em determinados casos, cumpridas determinadas condições,
que essas empresas tenham programas de integridade ou criem programas de integridade quando elas contratam com o poder público. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade hoje, no âmbito de alguns estados, da questão do compliance nas contratações públicas. Tá. O que eu acho muito legal quando a gente fala disso, Rafael, é que a gente está até falando aqui de uma função extraeconômica da licitação e da contratação pública, né? A gente sabe que tradicionalmente, lá pelo artigo 3º da Lei 8666, a licitação serve para contratação mais vantajosa, economicamente mais vantajosa para a administração. A partir do momento que você coloca aí outras exigências que vão além do preço, a gente está falando aí de um papel regulatório, de fomento, de indução da licitação. Quando a gente fala de licitação, o poder público representa 10% do PIB. Então, indiretamente, você está tendo um papel aí, uma função regulatória da licitação, incentivando as empresas do mercado a adotarem, a terem políticas de integridade. É uma forma indireta de incentivar, porque a empresa não é obrigada a ter um programa de integridade. Ela vai ter que ter o programa se ela quiser fornecer para o poder público. Então, é uma forma interessante, indireta aí, que não é a gente falando numa administração pública mais horizontal, né? Não é uma medida impositiva. E aí hoje os estados têm esse movimento, assim, tão à dianteira do governo federal, que ainda não tem uma lei nesse sentido. O Rio de Janeiro, o estado do Rio, foi o pioneiro, né? Em 2017, editou a Lei 7741. Eu sou meio ruim para número de lei. Se alguém tiver um número... o número da lei não precisa entrar em detalhes. É a lei do estado do Rio. Foi a pioneira nesse sentido, depois veio o Distrito Federal, hoje a gente tem Pernambuco, Amazonas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, já são vários estados que fazem essa exigência de exigir que a empresa... 7753, obrigado, professor. Respondeu. São vários estados que fazem essa exigência de que a empresa contratada, então ela é posterior à contratação, né? É importante frisar isso, né? Anterior, então não restringe a participação no procedimento licitatório. A empresa que for contratada, ela tem que apresentar um programa de integridade. Então a gente está falando aqui de uma obrigação contratual, né? Que vai implicar, logicamente, se for descumprida, aplicação de sanção, multa, eventualmente até rescisão do contrato. Então a gente já tem vários estados nesse sentido. Todas as leis, eu acredito que algumas têm falhas, né? A lei do Rio mesmo estabelece que cabe ao gestor do contrato fazer essa fiscalização, se o programa está sendo cumprido. Mas, assim, no geral, acho que a intenção é muito boa. E a gente até conversou recentemente sobre uma notícia, né, do Rio, que a Controladoria Geral do Estado do Rio declarou que ia fiscalizar todas as empresas, aí fazendo um link com o nosso contexto de pandemia, que ia fiscalizar se as empresas que vêm sendo contratadas emergencialmente estão cumprindo os seus planos, projetos, programas de integridade. Essa é uma notícia recentemente de que a Controladoria ia fazer essa fiscalização. Eu acho que tem 2 pontos aí também que a gente destacou no nosso artigo, que eu acho que merecem um destaque. Você já falou, mas para quem está assistindo e não conhece a legislação lá do Estado do Rio, do Distrito Federal e outros estados que trouxeram regras semelhantes, né? Primeiro, como a Jéssica comentou, né, quer dizer, essas leis não têm exigido que a empresa tenha necessariamente um programa de compliance para participação na licitação. Quer dizer, essas leis não trouxeram, porque isso seria altamente questionável, elas não trouxeram a exigência de programa de compliance como uma condição para participar de uma licitação pública, né? Então, só para o vencedor, não é isso, Jéssica? Então, o vencedor vai ter um prazo lá que a lei vai delimitar, 6 meses. Curiosamente, todas as leis conferem, praticamente todas, o prazo de 180 dias, então as empresas têm 6 meses para elaborarem, aquelas que não tiverem desde já vão ter 6 meses para elaborarem seus planos de integridade, e inclusive o projeto de lei 1292, que altera a lei 8666, prevê o mesmo prazo. Ele fala em 6 meses, não fala em 180 dias, mas fala em 6 meses para as empresas. E aí um ponto interessante de diferença é que as leis estaduais, elas preveem um valor muito baixo da contratação para ter essa obrigatoriedade. Fica no valor da concorrência, mais ou menos, 650 mil, 1,5 milhão para obras e serviços de engenharia. O projeto de lei que altera a Lei 8666 prevê para contratações de grande vulto. E ele considera contratações de grande vulto, contratações acima de 200 milhões. Então, é uma disparidade muito grande, né? Esse até era o segundo ponto que eu já ia destacar também, porque o primeiro ponto, quer dizer, a questão do momento da comprovação, ou seja, você não vai exigir que ela tenha, a empresa, programa de integridade para participar da licitação.
porque, especialmente se tratando do legislador estadual, a gente teria, como eu disse, um questionamento muito relevante quanto à validade da exigência, porque uma nova exigência de habilitação que não foi prevista na legislação federal, nacional, geraria um empecilho, né, um entrave, uma barreira para as empresas participarem do certame. E isso geraria, portanto, pelo menos dois questionamentos. O primeiro questionamento é a exigência de habilitação, que não consta do cardápio normativo federal nacional. E a segunda questão é que essa exigência colocaria em risco, colocaria em risco o princípio da competitividade, da isonomia. Né? Então, acho que foi salutar o legislador estadual, esses que já trouxeram essas exigências, o legislador estadual, lato sensu, trazer essa exigência apenas para o momento posterior à licitação, ou seja, um momento já de execução contratual. Então, vai ser uma cláusula contratual, é uma obrigação que a empresa vai assumir ao assinar o contrato. E se ela não cumpre isso, né, Jéssica, ela vai ter sanções, pagamento de multa, eventualmente até a rescisão do contrato, com outras penalidades, não é isso? Né? A norma é bem rigorosa nesse sentido. Ao mesmo tempo que tem, eu acho que não seria, não sei se legal, mas não seria jurídico, né? Exigir isso anteriormente, assinatura, ao mesmo tempo exigir depois, a gente entra naquela discussão, mais uma vez, da efetividade desses programas. Porque você permite que a empresa possa criar um programa ali para apresentar para a administração, meramente cumprir uma obrigação formal, contratual formal, né? Não necessariamente ela vai ter um programa, porque quando a gente fala de compliance, é muito importante a cultura do compliance, né? Que aquela cultura esteja incorporada à empresa, desde a alta administração da empresa até né, todo o corpo funcional. Então, quando você permite que uma empresa em 6 meses crie um programa de integridade, eu acho que é discutível quanto esse programa vai ser efetivo e realmente vai servir ao propósito das leis, né? O que você falou, né, da cultura, né? Em 6 meses você não cria uma cultura ou não muda uma cultura, né? Você não internaliza aquelas ideias, né? É isso. Tem esse risco, né? Tem o risco de virar só pro forma, né? Esse é o problema também. E como você mencionou também, o primeiro ponto acho que era esse principal, do momento da criação do programa de compliance, então seria já no curso do contrato, tem os seus riscos de ser apenas pro forma, etc. Mas o segundo ponto que você tocou, e você tocou mais uma vez aí na sua fala, que é a questão do valor dos contratos, né? Você não vai exigir, pelo menos no que a gente tem visto nessas legislações, você não vai exigir programa de compliance para qualquer contrato. Por que isso? Quer dizer, por que você exige programa de compliance para contratos mais vultosos? Por conta da precificação, né? Porque você cria uma estrutura, às vezes, pesada. Vamos pensar nas microempresas. Você já tem hoje programas adaptados de compliance para microempresas e empresas pequeno porte, né? Programas mais enxutos, mais baratos, digamos assim, de serem instrumentalizados. Mas o risco que se tem é você começar a encarecer muito a contratação, porque a gente também não pode ser ingênuo de pensar o seguinte: olha, quem contrata com o poder público, quando faz lá a sua proposta na licitação e na contratação, isso é uma questão econômica, quanto maior o risco da contratação, quanto maior for o custo envolvido na participação, no cumprimento do contrato, naturalmente, esse risco todo vai ser precificado pela empresa e vai aumentar, portanto, os valores vão aumentar, aqueles valores que o Estado vai ter que pagar à empresa. Então, acho que tem que chegar a um ponto de equilíbrio para você também talvez não exigir programas muito custosos, encarecer muito a contratação. Quando a contratação for mais simples, em termos financeiros, em termos de complexidade, e deixar, talvez, essa exigência, no primeiro momento, pelo menos, para as contratações mais complexas, contratações de longo prazo, contratações mais onerosas. E aí o que você falou foi interessante, Jéssica, porque a gente já percebe opções distintas, né? Como você mencionou, algumas leis trouxeram a opção dos valores da concorrência da concorrência, né? Para obra, engenharia e da concorrência para... 1,5 milhão atualizados. Né? Que era o valor na época, né? É interessante esse gap até temporal, porque a lei do Estado do Rio de Janeiro, quando falou 1,5 milhão e 650 mil, levou em conta os valores que foram colocados durante praticamente 20 anos no artigo 23 da Lei de Licitações, né? Só que em 2018 nós tivemos a novidade, que é o decreto 9.412, que atualizou esses valores todos, né?
E a lei do Estado do Rio de Janeiro, que falou 1,5 milhão, 650 mil, pensando claramente na concorrência, hoje já está defasada, digamos assim, porque esses valores da concorrência já foram atualizados em 2018. E aí você vai para o projeto de lei de licitações, como você também destacou o valor, né, 200 milhões de reais. Também, então, assim, teria exceção da exceção, esses grandes contratos de infraestrutura, talvez, né? Não é para... Isso para qualquer contratação. Não é para qualquer contratação. E olha que, por exemplo, a gente pensar numa concessão, numa PPP, que é um contrato complexo e de longo prazo, até 35 anos, 5 a 35 anos, na PPP o valor mínimo é de 10 milhões de reais. 200 milhões de reais para exigir compliance, quer dizer, então na maioria das PPPs não teria compliance. Isso. É muita disparidade. Muita disparidade. Talvez seja... e não é só uma questão de números, é uma questão de planejar e avaliar em termos numéricos quantos contratos nós temos no Brasil afora, os valores envolvidos, os riscos, talvez estabelecer parâmetros, não sei. Porque 200 milhões até 1,5 milhão... Pernambuco, a última das leis estaduais que foi editada nesse sentido é a lei de Pernambuco, do estado de Pernambuco, que foi finalzinho de 2019, em dezembro de 2019, que prevê valores de 5 e 10 milhões, 5 milhões e 10 milhões. Eu acho que é mais... e prevê a aplicação a partir de 2021. Então, ela deu um prazo também de adaptação do mercado, né, nesse sentido, não vai ser aplicado imediatamente. E é interessante, por exemplo, a lei do Distrito Federal ela foi alterada esse ano também, em janeiro desse ano, foi aperfeiçoada, melhorou em muitos pontos, criou um órgão específico para fiscalizar o cumprimento dos programas de integridade das empresas contratadas, e ela tinha uma previsão interessante, que foi revogada, que era que a lei seria aplicada imediatamente a todas as contratações da administração pública distrital. Então, e isso foi revogado, né? Porque você gerou um desequilíbrio econômico-financeiro nesses contratos que estão vigentes, né? Então, provavelmente, gerou um problema e foi sanado agora com a alteração da própria lei. Essa é uma questão super importante e tem relação com aquilo que a gente falou no início, né? Da preocupação do compliance durante a pandemia, porque uma coisa é você passar a exigir programas de integridade para as novas contratações, com parâmetros, né? Outra coisa é você inovar nas contratações em curso e incluir uma cláusula, fazendo uma alteração unilateral de contrato, uma cláusula que vai obrigar aquela empresa que já vem executando um contrato, vamos pensar em contratos de continuados, né? Contratos de serviços, ou contrato de concessão, etc., em que você vai ter essa novidade e, de novo, você vai desequilibrar o contrato. E quando você faz isso, seria um exemplo talvez clássico aí de fato uma alteração lateral que gera um desequilíbrio contratual, um fato do poder público que desequilibra a relação, o poder público vai ter o dever de fazer a revisão do contrato e o particular não vai tirar do bolso dele ele até vai fazer o investimento, mas agora vai ter que pagar essa conta. Que é a administração no final das contas, né? Que é a administração no final das contas, exatamente. Então, assim, tem que sopesar isso também. E não só a questão do valor, né, do custo que isso vai gerar e a administração vai ter que arcar com esse custo, porque pode ser que vale a pena numa análise econômica, digamos assim, eu prefiro pagar para ter essa segurança, mas é uma questão se vale a pena você alterar alguns contratos que já estão sendo executados de maneira correta, né? E eu acho que tem uma outra preocupação, Jéssica, tocando até num outro assunto, que não tem a ver com a nossa live de hoje, mas a gente está falando de compliance na contratação pública e tal. Eu acho que é preciso, uma vez por todas, e eu acho que a Petrobras já faz isso há algum tempo, e infelizmente, me parece, ainda não é uma regra, pelo menos nos entes federados, na administração direta, que é um sistema efetivo de avaliação de desempenho das empresas contratadas pelo poder público. Porque isso vai na linha do compliance. Pode não ser uma exigência específica de um programa de integridade, mas isso vai na linha do controle preventivo da corrupção, né? Se você tem avaliação dos seus contratados, isso amanhã pode ser um critério no RDC, no Regime Diferencial de Contratação, um critério para desempatar. Talvez seja um critério amanhã para você adotar em separar o joio do trigo. Quem eu vou contratar, quem eu não vou contratar. Dar uma preferência para empresas que tenham um desempenho
sei lá, de nota 8 a nota 10, ou coisa que valha. Criar algum sistema diferente, estou pensando alto aqui com você, mas que vai nessa linha de premiação. Projetos de infraestrutura, construção de infraestrutura, ser uma avaliação quanto ao cumprimento de norma ambiental. A gente, né, direito ambiental está tão relacionado ao compliance, então, se a empresa, a concessionária cumpre normas ambientais, como que ela performa em relação a normas ambientais, por exemplo, acho que é importantíssimo quando a gente fala de projeto de infraestrutura, né, concessão. Exato. Exatamente. No nosso livro até tem um artigo de compliance ambiental, que a gente fala dos selos verdes, né? Quer dizer, a questão do selo verde ela pode impactar em matéria tributária, você tem um tributo, uma carga tributária menor, se você observar lá os estándares do selo verde, e no âmbito da contratação pública, você já vê essa preocupação ambiental há muito tempo, né? Pelo menos no campo teórico, a questão das licitações verdes ou contratações verdes, o livro branco da Europa, na Europa é super comum isso, no Brasil nós já temos diversas normas que trazem essa preocupação, o RDC, inclusive, regime diferenciado de contratação. Eu acho que são preocupações, o compliance é uma questão ampla, né, que envolve também essa preocupação ambiental, né? Quando a gente fala de compliance, a gente associa muito a integridade, né? A combate, enfrentamento à corrupção, cometimento de ilícitos na contratação, mais ligados à corrupção, à fraude. Mas o compliance é super amplo, né? É observância da legislação trabalhista, é ambiental, né? Você tem um artigo com a professora Priscila sobre compliance no direito ambiental, tributário. Então, realmente é muito amplo e é importante. E aí, mais uma vez, a dificuldade dessa fiscalização. Como é que o gestor do contrato fiscaliza o cumprimento, esse cumprimento tão amplo, né, do compliance das empresas contratadas? Eu acho que essa é a maior dificuldade, a minha maior crítica. E esse tópico da fiscalização, eu acho que eu estou de pleno acordo, eu acho que é um calcanhar de Aquiles. Esquece compliance, já é um problema tradicional, a questão da fiscalização e gestão. Né? Exatamente. Ele já tem uma função hercúlea normalmente, né? Exatamente. É muito comum o fiscal carimbador, o fiscal que fica sentado na salinha do ar-condicionado, avaliando lá notas e carimbando, ok, sem ir ao local, sem fazer a fiscalização efetiva. E o problema disso até, Jéssica, para ele, fiscal, muitas vezes é um servidor até bem intencionado, mas, enfim, a autoridade superior nomeia aquele ocupante de cargo comissionado que não tem como dizer não, senão vai embora, para 3, 4, 10 contratos, ele é fiscal de vários contratos, aí é um problema que o TCU já começa a sinalizar há algum tempo na sua jurisprudência. Você não pode ter uma pessoa acumulando funções fiscal de contrato em muitos contratos, porque se não dá conta de tanto... Possível, né? Nem que ele quisesse, né? Humanamente nem que ele quisesse, exatamente. Claro, o nexo causal, digamos assim, a correlação entre a expertise do fiscal e aquilo que é fiscalizado, quer dizer, contrato de obra, botar um advogado para fiscalizar contrato de obra, talvez não tenha tanta efetividade. A questão técnica ali é muito, muito importante. E o que você fala é importantíssimo, então, porque esse fiscal de contrato, ele já é sobrecarregado, né? Na prática, tradicionalmente. E aí você traz uma nova responsabilidade, e grande responsabilidade, que é avaliar um programa de integridade, se ele é eficaz ou não. Olha, para os selos que eu mencionei e para outras questões, nós temos comitês, nós temos grupos, órgãos colegiados, com expertises diferenciadas que vão avaliar, fazer um double check, ou coisa que o valha, para levar a sério o programa de integridade. E quando você traz isso, pode parecer pouca coisa para quem está vendo a gente, mas, como eu falei, me parece o calcanhar de Aquiles, porque, de novo, não adianta você ter um programa de integridade mal fiscalizado, porque senão não vai ser efetivo. Né? E aí, de que importa? Quer dizer, você ter um programa no papel para dar uma resposta, para ter a sua boa imagem no mercado, quando, na verdade, você não pratica, não tem a cultura, para usar a sua palavra lá, a cultura, né, internalizada na empresa. Exato. Tornam leis bem intencionadas, né? Se tornam leis muito bem intencionadas, mas sem efetividade. Acho que mais para dar uma resposta, às vezes, para a sociedade de que está sendo feita essa fiscalização, mas que na prática, eu volto mais uma vez para a lei do Estado de Pernambuco, eu acho que, a meu ver, é a melhor de todas, é a mais razoável, e que justamente ela cria um órgão envolvendo a Controladoria Geral do Estado, envolvendo os órgãos de controle interno, para fazer essa fiscalização. Então, um órgão com expertise específica para fazer. Eu acho bem interessante essa solução que eles deram. Né? Ao contrário de simplesmente para uma única figura.
Eu acho que as controladorias, a CGU em âmbito federal já tem um protagonismo, as CGEs podem assumir esse protagonismo, e as CGMs, né, as controladoras dos municípios também, junto com a advocacia pública, não pode esquecer disso, porque a advocacia pública acho que é importante participar, especialmente para análise jurídica, de questões jurídicas envolvidas nesses programas de integridade, nesses regramentos. Então é isso, né? Acho que falta a gente avançar, mas assim, de tudo que a gente falou, a gente sempre pode ver o copo meio cheio, meio vazio, aquele velho ditado, né? Estamos avançando, né, Jéssica? Assim, acho que a gente tem leis que avançaram. Ah, mas a lei do Estado do Rio de Janeiro ela não é a melhor, talvez a de Pernambuco. Acho que é isso, a experiência vai mostrando, talvez, qual o melhor caminho, qual o pior caminho, e é natural até que as leis mais recentes, me parece até que seria uma obrigação, né, sejam melhores do que as leis mais antigas, porque o que a gente espera é uma evolução. Esperamos que Pernambuco seja um exemplo amanhã e outras leis venham aperfeiçoando isso, e as leis que já existiam vão sendo alteradas para se aperfeiçoar, porque é um caminho longo. Se a gente pensar que a lei anticorrupção ela é recente, ela tem não chega a uma década, né? Não tem uma década de vigência, tem 7 anos de vigência, basicamente, aproximadamente. Quer dizer, é muito pouco tempo em termos históricos para você criar uma cultura, né? E mudar a cultura que era até então enraizada e que é enraizada ainda. Então, acho que a lei não faz milagres, acho que a gente tem leis que estão tentando trazer aí um bom caminho, tem que trazer essa visão crítica nossa, essa visão construtiva também, para ver se algum dia a gente chega a um patamar de excelência, digamos assim, nesses programas de integridade. Pelo menos é o que a gente espera. Pode deixar a gente... Alguém pode falar, mas vocês são ingênuos, isso não anda muito. É a visão otimista ou pessimista, o copo cheio e o copo vazio. A gente não pode deixar de acreditar. E a gente tem, acho que o mais importante, a Jéssica, acadêmica, profissional da área do direito, escritora, eu acho que é isso que a gente está conversando aqui hoje, é ter sempre esse debate, ter sempre essa visão aberta, transparente, para as pessoas trazerem visões críticas e favoráveis, para a gente avançar no debate e criar a cultura através também dos debates, né? Porque nada adianta você ter essas normas se ninguém souber, se a sociedade não debater também. E exigir do poder público. O Leandro perguntou da lei, ele mesmo já respondeu, eu ia confirmar, Leandro, essa mesma. Qual que era o número da lei de Pernambuco que trata de Pernambuco? Essa mesmo. Peguei aqui na minha colinha. Jéssica, eu queria te agradecer. A gente chegando aqui ao final da nossa live, eu queria te cobrar mais lives comigo, abusando da nossa amizade aqui, porque eu acho que você é uma cabeça pensante, você agrega muito, você é professora, eu falei de todas as qualidades, mas uma delas é essa também, você exerce o magistério de uma maneira muito técnica e exemplar, cativante. Então é muito bom discutir alguns temas com você. Eu sei que você gosta muito de licitação também, de contratação, de estatais e outros assuntos do direito público. Fui obrigada a gostar. Então, depois de 8 anos trabalhando em setor de licitação, foi obrigada a gostar. Fui obrigada a gostar. Porque se fala que eu gosto, é maluca, né? Quem gosta de licitação? Eu fui obrigada a gostar na prática. As pessoas olham para mim quando eu vou dar aula na graduação, né? Os alunos assim falam, professor, como é que você pode gostar dessa matéria? Aí eu falo, mas você gosta de qual matéria? Aí os alunos geralmente falam direito penal, o direito civil, que eles tocam no dia a dia, né? Eles veem essas matérias no dia a dia, nos jornais, nos filmes, no dia a dia mesmo, da realidade dele. Tem aquela coisa mais, né, glamurosa. Exatamente. Aí eu inverto a situação, tentando falar o seguinte, gente, o direito administrativo está no seu dia a dia. Você já viajou de avião? As companhias aéreas são concessionárias de serviços públicos, tem um contrato de concessão. Você tem celular? É contrato lá da concessão de telecomunicações, aí a Anatel. Você tem que conhecer, não adianta, você está no teu dia a dia, você anda de ônibus, anda de metrô, VLT, transporte público, tem lá a relação com o poder público. E por mais que você queira fugir do poder público, ele vai sempre te pegar, pelo menos no campo tributário, até depois da sua morte. Até depois da sua morte o poder pode estar lá cobrando tributo do seu patrimônio. Então, não dá para fugir do Estado, digamos assim. Né? Então, é melhor a gente aprender a conviver com ele. Mas a gente consegue se proteger, né? Exatamente, exatamente. E é muito bom ter professoras como você, Jéssica, que tornam o direito administrativo mais palpável, mais palatável, né? Então,
Certamente lá nos cursos que nós lecionamos, eu tenho a honra de ter você lá do meu lado sempre. Eu só ouço elogios, só vejo as pessoas se encantarem com essas aulas. Tenho certeza que todos se encantaram com essa live de hoje. E fica aqui de novo o meu convite para as próximas lives. Então, deixo para você as palavras finais aí, Jéssica, para se despedir. Eu agradeço muito, assim, mais uma vez é uma honra estar aqui hoje, assim, começar a semana bem dessa forma, nossa segunda-feira. Estou à disposição, assim, eu sou uma fã, não tem como não ser, sou uma fã admiradora, me inspiro. Eu falei outro dia, né, que eu estava nessa vida de maternidade, home office, não conseguindo acompanhar muitas discussões jurídicas, fiz uma maratona de lives suas para me atualizar. Então, tenho a agradecer estar aqui, é uma honra mesmo. Me inspiro e obrigada, estou à disposição. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Jéssica. A admiração é recíproca. Sabe que eu aprendo também muito com você. E nessas lives que você mencionou, eu tive muita ajuda. Na verdade, eu fui coadjuvante, como eu fui hoje de novo coadjuvante. Eu quero abrir espaço justamente para os meus amigos e amigas que são professores e professoras nas suas especialidades, né, darem um show, literalmente, como você deu hoje aqui. E eu cresço muito com os meus amigos e amigas, como eu disse. E quem me ensinou isso foi o meu saudoso mestre, Marcos Juliana Vilela Souto. Né? O Marcos Juliana dizia que você só cresce se você tiver amigos, só cresce se você compartilhar e não represar. Então, o Marcos abriu muitas portas para mim, e eu vou abrir portas para todos aqueles que merecerem, e quando eu digo merecerem, que forem pessoas dedicadas, pessoas sérias, e você é pessoa séria, você é uma pessoa, como eu disse, no âmbito profissional e no âmbito pessoal, uma pessoa fora de série. Então, muito obrigado. Quero agradecer a sua presença hoje, a sua aula / live. Quero agradecer a todos que assistiram a nossa live de hoje. Deixar aqui o convite para a Jéssica fazer novas lives comigo. Podem cobrar dela também. Sigam a professora Jéssica Cotella no Instagram dela. Depois, quem quiser o endereço, o perfil dela está lá para mim, o perfil profissional. Instagram novo aí que eu criei, né? Instagram novo, porque a Jéssica tinha um outro Instagram com mais de 100 mil pessoas. E a Jéssica, poxa, vou criar outro agora. Muito faceiro. Mas fiquem à vontade, eu passo aí o perfil da Jéssica, para quem não conseguir achar no Instagram, porque vale a pena, ela tem muitas dicas de direito, vale a pena seguir, eu sigo, e é isso, tá bom? Jéssica, obrigado, um beijo, beijo para a família. Todo mundo que acompanhou a gente também. Obrigado, pessoal, fiquem em casa, fiquem com Deus, e até a próxima live. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.